Então, galera, vamos começar aqui a falar sobre os visores transparentes, né? A gente está falando de sensores de nível, já falamos de sensores de nível tubulares, já falamos dos sensores de nível que tem visores do tipo reflexo, e agora a gente vai começar a falar dos que tem visores transparentes, tá? Então, visores transparentes eles vão revelar a cor, né? Porque vai atravessar o fluido, vai ficar entre dois vidros, né? Entre dois vidros, não, entre é, dois materiais transparentes, e aí você vai poder ver então a cor, né, ou a transparência do líquido. Joia? Ele é utilizado para fluidos que agridem o vidro, né? Então o vidro é usado no reflexo, aqui geralmente se usa um outro tipo de material. E ele suporta pressões médias ou altas e um pH também elevado. Então se o ambiente for muito básico, é mais vantajoso você usar esse tipo de instrumento, tá? E aí ele suporta essa situação porque nesse tipo de instrumento dá para você proteger o vidro com lâminas de mica, tá? O que não dá para você fazer no reflexo por causa das ranhuras do reflexo, tá? Aqui tem alguns exemplos de visores que são transparentes, né? As imagens estão meio desfocadas aí. Esse aqui é um tubular, só que é um tubular simples. Esse aqui é um pouco mais robusto e a luz vai atravessar neste ponto aqui, a luz vai atravessar de um lado para o outro. E esse aqui é um visor mostrando, né, a facilidade que você tem quando você tem um líquido colorido, para poder visualizar, tá? Um outro tipo outro meio de medir o nível de um tanque é por meio de uma boia ou flutuador. Então aqui na boia você vai colocar, aqui no sistema você tem um tanque, você vai colocar uma boia em cima do líquido desse tanque, né? O líquido está aqui assim, ó. Vou colocar um líquido verdinho aqui. O líquido está aqui, você vai colocar a boia. Você vai amarrar uma corda nessa boia. Vai passar por roldanas. Primeira roldana. Segunda roldana. E aí você vai colocar um contrapeso aqui do lado, tá? Então esse contrapeso vai indicar com a escala contrária, né? Onde aqui é 0 e aqui é o total. Ele vai indicar na escala contrária qual que é o nível desse seu tanque. Por que a escala é trocada? Porque imagine, se esse contrapeso estiver lá no fundo, né, significa que a boia está lá em cima. Contrapeso embaixo significa que a boia está em cima, então o tanque está cheio. Então essa escala tem que ser trocada, tá? E consiste em uma boia presa a um cabo, sua extremidade ligada ao contrapeso, no contrapeso está fixo um ponteiro que indica diretamente o nível. Essa medição normalmente é encontrada em tanques abertos, tá? Aqui tem alguns exemplos de tanques com boias e flutuadores. Aqui é um exemplo de uma boia e flutuador, um esquema mostrado aí, ó. Aqui o contrapeso, o fio, as duas roldanas, né? O fio passa aqui por dentro. E essa peça aqui é a boia, tá? Aqui uma foto de uma dessas roldanas aqui em um tanque real, né? E aqui passa algum tipo de cabo aí, cabo de aço ou coisa do tipo. Aqui também tem um. Lembrar onde é que tá. Acredito que é isso aqui, ó. E aqui tá fazendo o esquema da roldana lá em cima, tá? Então essas medições aqui, elas são medições diretas. Você mede diretamente o nível. Só que você pode saber do nível através de uma outra variável. Se você souber do nível através de uma outra variável, você vai estar fazendo uma medida de nível indireta, beleza? Então você, através da pressão, ou do empuxo, ou da radiação, ou de alguma propriedade elétrica, se você souber do nível através dessas outras variáveis, você vai estar fazendo uma medição de nível indireta. Então vamos falar um pouquinho da medição de nível indireta por pressão hidrostática. O que é pressão hidrostática? É a pressão causada pelo peso do fluido. Então você tem um tanque e aqui você tem um fluido. O peso desse fluido vai causar uma certa pressão. Então se eu quiser medir a pressão nesse ponto aqui, ó, eu vou ter que pegar a pressão da atmosfera, né, que vai fazer esse peso aqui, né? Então a pressão naquele ponto ali vai ser a pressão na atmosfera mais a pressão causada por esta coluninha de fluido aqui, tá? Essa coluna de fluido, o que vai influenciar na pressão causada por ela? A densidade desse fluido. E imagine, se esse fluido for mercúrio, que é muito denso,
a pressão causada por mercúrio é maior do que a pressão causada por água, por exemplo, né? Vai depender também do tamanho dessa coluna que eu vou chamar de H e vai depender da gravidade, tá? Então isso daqui, ó, é o que eu chamo de pressão hidrostática, né? Geralmente é P hidrostática. Beleza? E aí a gente vai usar essa pressão, essa referência aqui, ó, para saber qual que é esse H. Então esse H aqui ele pode ser descoberto se eu souber quem que é a pressão hidrostática. Por quê? Porque a gravidade ela é fixa. A densidade do líquido também geralmente é fixa, do líquido que está dentro de um tanque, né? Então se a gravidade é constante e o ρ é constante, eu consigo saber qual que é a altura, só que tem outras equações para saber disso, tá? A gente vai ver ao longo desta apresentação. Então, olha aqui, medição de nível por pressão hidrostática. Então, eu consigo saber qual que é o nível, qual que é a altura, o H, por essa equação. Ó. Eu pego a pressão, que está sendo medida por um aparelho, por um instrumento, pode ser aí um sensor, ou até mesmo um manômetro, né? Pega a pressão que está registrando lá. Se essa pressão, por exemplo, estiver em Pascal, eu vou colocar ela aqui. Vou pegar a massa específica do fluido no SI. Por exemplo, se for água, vai ser 1000 kg por metro cúbico. Se for da água, né? A gravidade eu posso considerar 10. Então, isso aqui é 1000. A gravidade eu posso considerar 10. E aí eu faço essa continha aqui, eu consigo saber qual que é a altura do meu nível só de olhar para esse indicador de pressão. Perceba que de uma forma indireta, eu não li o nível diretamente, eu consigo saber qual que é o nível da substância que está lá dentro. Só que tem outra forma de se descobrir esse nível. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Ó. Essa outra equação aqui é menos usual para a gente que é da engenharia química, que é P sobre a densidade relativa. Tá, mas vamos ver o que é densidade relativa mesmo? Densidade relativa é a densidade de uma amostra em relação a uma padrão. Então, a densidade relativa, por exemplo, do mercúrio, vai ser a densidade do mercúrio, que é Hg, dividido pela densidade de quem é o padrão? O padrão é a água. Tá? Vamos fazer um teste aqui para ver se dá a mesma coisa. Ó. E aí vamos prestar atenção nas unidades aqui, que as unidades aqui são diferentes das unidades aqui de cima. Vou fazer uma continha. Vou calcular uma pressão. Se eu resolver colocar uma coluna de água de 2 metros, ou seja, esse H aqui vai ter 2 metros. Aí a gravidade vale 10, né? Aqui eu estou pegando qual equação? Estou pegando que P é igual a ρ, G, H. Então aqui eu desconsidero a pressão atmosférica, tá? Então P é igual a ρ, G, H. Então já está aqui o H, já está o G, e agora eu vou colocar o ρ. Coloquei tudo trocado. Deixa eu escrever de novo, do jeito que está ali. Então, ρ da água é 1000, gravidade na Terra é 10 e o H é 2. Então, isso aqui dá 2 com 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. E isso aqui está em Pascal, tá? Beleza. Agora, vamos fazer essa mesma conta usando esta equação que está aqui embaixo. Olha, a densidade da água é 1000. A densidade da água em relação a ela mesma, ou seja, eu vou estar dividindo 1000 por 1000. Então, a densidade relativa da água é 1, tá? Se fosse do Hg aqui, igual a gente fez, ó, ia dar a densidade do mercúrio é 13.600. A da água vale 1000. Então, 13.600 por 1000 daria 13,6. Mas nesse caso aqui eu estou fazendo com água. Então, seria a densidade da água pela densidade padrão, que é 1000. Então, daria 1, beleza? Então, essa densidade vai dar isso aí. E a pressão aqui, no caso, vai ser a altura em milímetros. A altura em milímetros vai dar, se são 2 metros, vai dar 2.000 milímetros. A densidade relativa vale 1, tá? Então, isso aqui dá 2.000 milímetros de pressão. Milímetros de quê? No caso aqui de H2O, tá? Aí eu preciso saber se esta pressão aqui é igual a esta pressão aqui, né? O que tem de diferença aqui? A diferença aqui aqui tem um zero a mais do que aqui. Vamos dar uma olhada na internet aqui e pesquisar a transformação dessas unidades. Entrar no Google Chrome.
transformar unidades. Então, vou colocar aqui pressão. Não tem pressão, muito bem, não é comprimento. Pressão. Aí vou colocar Pascal. Vou colocar 20.000. 0 a mais, agora tá, 20.000. E eu quero que passa para... Muito bem, não tem aqui. Não tem aqui. Só que aí vamos parar para pensar o seguinte, ó. Qual que é a pressão provocada por esta quantidade de metros de coluna d'água, de milímetros de coluna d'água? Ora, aqui eu tenho 2 metros de coluna d'água. 2 metros de coluna d'água, se eu quiser calcular esses 2 metros de coluna d'água, a pressão deles em Pascal, é só eu usar essa distância, né? Nesta equação aqui, ó, no ρgh. E aí, no lugar do H, eu vou colocar a quantidade de metros de coluna d'água, que é 2, tá? Então, dá o mesmo valor, dá pra gente representar da mesma forma, tá? Eu tenho que tomar cuidado com as unidades. Isso aqui é mais conveniente pra gente, porque trabalhar com densidade relativa é mais comum nesta área específica do conhecimento, tá? Aqui embaixo, eu faço um cálculo usando o que a gente chamou de range no nosso último vídeo, tá? Então, a gente vai imaginar um líquido, e esse líquido ele tem uma densidade relativa e ele está a uma altura, tá? Esse sensor aqui, ó, esse sensorzinho, é um sensor que mede a pressão, e ele mede a pressão diferencial. O que é uma pressão diferencial? É uma diferença de pressão de 2 pontos diferentes. Então, ele vai medir aqui, ó, neste ponto aqui, ele vai receber uma pressão, vai medir ela, e ele vai fazer a diferença desse ponto com este outro ponto aqui, que é uma pressão secundária. Então, ele vai fazer P high menos P low. Tá? Ele vai fazer essa diferença de pressão e vai mostrar para você aqui, ó, essa diferença de pressão. Agora, vamos identificar quem que é P high e quem que é P low. Ó, P high vai ser a altura do líquido vezes a densidade relativa, que é P high, vezes a densidade relativa. E a gente não pode esquecer que aqui tem a pressão hidrostática. Pressão hidrostática não, é pressão atmosférica. Então, isso é P high. E quem que é P low? Perceba que o P low, a pressão aqui baixa, high é alto, tá? Então, a pressão alta, geralmente, ela é imputada nesta parte do equipamento, e low é baixo. Então, a pressão baixa, o P low, ele vai ser apenas, ó, já que ele está liberado aqui para a atmosfera, ele vai ser apenas a pressão atmosférica. Então, perceba que na hora que eu faço o ΔP, né, porque esse equipamento aqui, ele mede a diferença de pressão entre este ponto e este outro ponto. Na hora que eu faço essa diferença, o que que eu tenho? Ó? Eu vou mudar isso aqui de cor. Então, por exemplo, um azul. Então, eu vou ter, dessa parte azul, eu vou ter HDR, H vezes DR mais PATM. E é o high menos o low. Então, é isso daqui menos o low. Quem que é o low? O low é só o PATM. Então, eu acabo cortando, ó, esse PATM aqui com esse. Então, esse ΔP, ele nada mais é do que H vezes DR. Se eu souber qual que é a densidade relativa do fluido, né, eu passo esse DR dividindo para lá, pego o ΔP, que o instrumento vai estar mostrando aqui, divido pelo DR, e aí eu vou ter qual que é a altura do meu tanque. Então, através da pressão, eu consigo saber qual que é a altura do meu tanque.